O INBEB é o INCT, né, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, de Biologia Estrutural e Bioimagem. O INBEB procura atuar especificamente em problemas voltados a questões de saúde pública, as moléculas que causam essas doenças. Na maioria das vezes, doenças chamadas doenças crônicas e degenerativas, como o câncer, como o Alzheimer, o Parkinson, mas também doenças infecciosas causadas por parasitas e por vírus. É um instituto de caráter nacional, com vários laboratórios no Rio de Janeiro, na Bahia, em Santa Catarina, São Paulo, e Pará e no estado do Amazonas. Nós optamos em fortalecer a nossa presença na região amazônica, que é a mais carente de todas no país. Não é? E, então, não só apoiamos os grupos de pesquisas que trabalham em áreas parecidas, que estão localizados em Belém e em Manaus, como também montamos um laboratório de microscopia eletrônica básica em Manaus e já tem outros em Belém, de modo que há uma integração, formação de mestres, doutores, intercâmbio de pessoas. Então existe toda essa rede de colaboração que auxilia, digamos assim, né, e enriquece esse quadro de amostras que são analisadas. Os institutos nacionais eles foram concebidos para fazerem pesquisa de forma inter, multi e transdisciplinar. Ou seja, a gente não tem uma única disciplina, assim, bioquímica, fisiologia, parasitologia, clínica médica. Na verdade, a gente tenta juntar tudo isso através desses temas. Biologia estrutural e bioimagem é fazer imagem desde o nível atômico, passando por imagem de células e passando por imagens de pequenos animais, imagens humanas. A microscopia é o que permite a observação de detalhe, com resolução cada vez maior e com técnicas as mais diversificadas. Então hoje nós estamos trabalhando, por exemplo, com esse equipamento, que é um microscópio de 200 kV, que permite a obtenção de imagens com boa resolução. Mas estamos partindo agora para um outro, que é o dobro desse, não cabe nessa sala. São 300 kV, é um criomicroscópio de última geração, que nós acabamos de comprar e que esperamos estar instalado o ano que vem. Isso vai permitir determinar a estrutura tridimensional de estruturas biológicas e proteínas, tanto isoladas como proteínas dentro da célula. A biologia estrutural depende cada vez mais da criomicroscopia, que surgiu mais recentemente, mas que vem avançando, né, e ocupando um espaço hoje central na biologia estrutural. Uma das características do INBEB é ter uma infraestrutura multiusuária, não só para os pesquisadores, componentes do nosso INCT, como também para todo o Brasil e para além do Brasil, para a América Latina e para pesquisadores estrangeiros. Então são equipamentos de grande porte que buscam identificar a nível molecular, por exemplo, a estrutura de proteínas, como os equipamentos do Centro de Ressonância Magnética Nuclear de Jonas, equipamentos que são únicos na América Latina, poderia dizer até no Hemisfério Sul. E, claro, a nossa associação, por exemplo, com o Instituto DOR, que faz parte do nosso INCT, permite fazer esse outro passo, que é a translação para aplicações direto na medicina, né, através de testes clínicos, e eles também são referência, principalmente em imageamento de humanos. A interação do INBEB com o Instituto DOR ele se deu diversos projetos na área de doenças neurodegenerativas, onde lá no INBEB a gente tem várias pesquisas em moléculas, com modelos em vivo de pequenos animais, e também aqui no Instituto DOR, por exemplo, várias pesquisas com doenças neurodegenerativas em pacientes com Alzheimer. Então essa via de mão dupla entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica, ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência como um todo.
crucial para o país, principalmente um país que tem a grande chance de ter surgimento de epidemias e, infelizmente, de pandemias, que tenha essa infraestrutura, que seja uma infraestrutura disponibilizada para todos os pesquisadores que possam utilizar. A constituição desse INCT conseguiu modernizar os laboratórios aqui dos diferentes grupos pertencentes a esse INCT, de sorte que nós estávamos preparados para dar a resposta, por exemplo, para o Covid-19. Nós estamos nos organizando para dar resposta à varíola de macaco, esse vírus novo que está circulando na Europa, que saiu da África e que está com uma preocupação muito grande que se torne uma pandemia também. Então, a gente está já se preparando para ajudar o Ministério da Saúde no diagnóstico desse vírus. O INBEB teve um papel importante, por exemplo, na pandemia de Zika. Foi nas instalações do INCT, do Senabi, que se identificou a relação entre o vírus Zika e a microcefalia. Foi a primeira demonstração que o vírus consegue entrar no cérebro dos fetos e dos recém-natos, causando as malformações que levavam à microcefalia. Depois, no SARS-CoV-2, tem trabalhado prontamente, né, para produzir proteína, para produzir, entre outras coisas, um soro, né, um imunizante passivo contra a Covid-19 e também uma imunização ativa, que é uma vacina baseada naquela proteína recombinante produzida em células. Gerson, me conta, como é que surgiu a ideia de fazer essa rede de pesquisa? Então, a biologia estrutural, ela é no Brasil, ela é relativamente recente. A ideia era complementar a difração de raio-x com a ressonância magnética nuclear. E foi criado o nosso centro em 1998, então já temos 22 anos do centro. Essa cultura de uso de equipamentos multiusuários teve a ideia, então, da gente combinar, na realidade, em 3 unidades, uma voltada para moléculas, que inclui o Centro de Ressonância Magnética Nuclear, que é o Senabio, que a gente chama Senabio Prédio 1, Senabio 2, que envolve toda a parte de imageamento de pequenos animais, o Senabio Prédio 3, que envolve toda a parte de técnicas de microscopia, ótica e eletrônica. E Gerson, o que no Senabio 1, o que de mais importante a gente vai encontrar lá? Não, no Senabio 1, né, que foi o berço aqui, que eu considero dizer que foi o berço do nosso INCT, nós vamos encontrar desde a origem, né, que foi os equipamentos adquiridos ainda no final dos anos 90, né, e mais recentemente, que é a nossa menina dos olhos. Esse aqui é o equipamento de ressonância magnética nuclear, designado de 900 MHz, que é um equipamento extremamente importante para a determinação da estrutura atômica, né, de saber os detalhes atômicos de moléculas biológicas. Faz parte aqui desse conjunto de equipamentos do Centro de Ressonância Magnética Nuclear e a instalação desse equipamento só foi possível graças ao INCT de Biologia Estrutural e Bioimagem. O equipamento ele foi adquirido com recursos da FINEP, mas toda a logística e a manutenção é feita através dos recursos do INCT de Biologia Estrutural e Bioimagem. Esse nosso centro aqui permitiu não só treinamento de técnicos, professores, mas também a formação de mais de uma centena de doutores na área de ressonância magnética nuclear. Métodos de estrutura, de determinação de estrutura são cruciais. A ressonância magnética nuclear que temos aqui, a criomicroscopia eletrônica, que permite determinação de estruturas maiores, mais complexas, e a difração de raio-x. Então, a combinação de todos esses métodos permite chegar, né, a fazer evoluções importantes nessas áreas, né, e o Brasil não pode ficar atrás. Para que um equipamento tão grande para estudar uma molécula tão pequena? Não, então, na realidade, geralmente, quando a gente quer saber a natureza molecular ou atômica de qualquer, pode ser de uma molécula pequena ou de uma molécula um pouco mais complexa, como uma proteína,
você precisa de usar métodos físicos de ponta. A ressonância magnética nuclear, ela para manter um campo muito alto, né, que permita estudar 900 MHz essas moléculas, precisa ter um grande ímã, na verdade é um ímã gigante, né, para poder fazer esses estudos. Das proteínas, a gente precisa apenas de um equipamento desse tamanho. E a verdade é que se eu aproximar meu celular ali, ele desmagnetiza? Exato. Corro o risco de perder todas as minhas fotos? Porque o campo magnético é muito alto, é de mais de 20 Tesla, né? Por exemplo, quando você vai fazer um exame de ressonância magnética nuclear, geralmente é um equipamento de 1,5 Tesla. Então, ele é mais de 10 vezes maior do que aquele equipamento que você faz, o equipamento clínico. E ele tem um supercondutor para gerar esse campo magnético. Então, ele, né? Você pode, o problema não é perder o seu celular, o problema é quebrar um equipamento cujo valor é da ordem de 6, 7 milhões de euros. Então, melhor não, gente. Vamos guardar.